Nossa. Bom dia, meus queridos irmãos que aqui estão, que nos acompanham de casa. Uma alegria estar aqui com vocês reunidos mais essa manhã de domingo. E vamos com muita fé, com muita alegria, iniciar mais essa missa cantando. Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos aqui reunidos no amor e na presença do nosso Deus, e é para não desviarmos o olhar dele que nós voltamos aqui para ouvir o Evangelho, nos reabastecer da Eucaristia e começar a nossa semana com um ânimo novo. E para a gente poder celebrar essa Eucaristia com o coração mais limpo diante de Deus, vamos fazer um pequeno exame de consciência. Vamos pensar nessa semana que passou, em tudo aquilo que nós fizemos, pensamos, deixamos de fazer, poderíamos ter feito diferente. Enfim, é o momento para a gente fazer um exame de consciência, nos colocando diante de Deus e pedindo perdão a Ele, por muitas vezes não estarmos atentos às necessidades dos nossos irmãos e irmãs.
Evangelho de hoje, Jesus nos pede para darmos de graça o que de graça nos foi dado. Então vamos nos perguntar se é assim que nós estamos vivendo, ou se nós já nos deixamos corromper pela lógica do mundo, que é a lógica do lucro, é a lógica da vantagem econômica, financeira, que muitas vezes nos distancia daquilo que Deus espera de nós, que nada mais é do que o amor gratuito, o amor que se dá sem querer nada em troca. Então vamos nos perguntar se estamos nesse caminho e vamos firmar o propósito de não nos desviarmos dele, não nos distrairmos com outras coisas. Como nós acabamos de ouvir na canção, que nós possamos manter o nosso olhar fixo em Jesus. Então digamos todos juntos: Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus eterno e todo amoroso, rico em misericórdia, tem de compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Uma vez perdoados pelo amor do nosso Deus, vamos agora colocar diante dele, diante da sua mesa, os nossos pedidos, as nossas intenções e, de um modo especial, os nossos agradecimentos. Então esse é o momento de pensar naquela pessoa que nós conhecemos, que está precisando de uma oração, está precisando da presença do Espírito Santo na vida dela, para lhe dar forças. Também agradecer a Deus por mais essa semana que começa, agradecer por tudo, por estarmos aqui, por podermos estar vivenciando ainda a experiência da vida, agradecer pela nossa família, pelo nosso trabalho, enfim. Esse é o momento de colocar tudo aquilo que somos diante do Pai. E se alguém tiver alguma intenção aqui conosco, pode escrever também aí nos comentários a sua intenção, que nós vamos depois dele. E hoje, de uma forma especial, o Luiz tem alguma intenção, Luiz? Hoje, de uma forma especial, eu gostaria que nós todos colocássemos em oração a vida da Cecília, a nossa irmãzinha aqui, que é a mulher do Rondon, que está fazendo aniversário, olha que beleza, né? Então, agradecer a Deus pela vida dela, do seu aniversário natalício. Então, aí viajando, aproveitando, então que Deus os abençoe, viu, Cecília? A Cecília, ela é meio VIP, assim, ó, só vem em ocasiões especiais. E é sempre muito bem-vinda, que Deus a abençoe. E também gostaria de agradecer, olha, nós conseguimos, além das doações de fralda que nós fizemos aqui na comunidade para a Giovana, nós conseguimos uma doação de 18 pacotes de fralda, que foi entregue essa semana. A pessoa que doou pediu para ficar no anonimato, né? Mas Deus sabe quem é, então que essa pessoa seja também muito abençoada e que Deus possa retribuir pela sua generosidade. E juntos somos sempre mais fortes, não é? Então, reunindo os nossos pedidos e intenções, oremos. Ó Deus da vida, nós te agradecemos por mais esse encontro, simples, singelo, mas profundamente no mesmo Espírito de Jesus. E queremos que a tua palavra, o teu Evangelho, faça morada em nós, e que a Eucaristia que vamos receber, quer seja fisicamente ou espiritualmente, também possa nos revigorar nessa semana. Amém. Amen.
Hoje nós vamos refletir juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 10. Naquele tempo, Jesus chamou 12 entre os seus discípulos e deu-lhes a eles autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsá-los e para curar toda sorte de doença e enfermidade. São esses os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e também Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que entregou Jesus. Jesus enviou esses 12 depois de instruí-los, dizendo: não tomem o caminho dos gentios e não entrem na cidade dos samaritanos. Em vez disso, vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. E durante a viagem, anunciem que o reino do céu está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem os demônios. Vocês receberam de graça devem dar. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus bolsos, nem bolsa para o caminho, e nem sequer 2 túnicas, nem sandálias e nem bastão, porque o trabalhador tem direito ao seu salário. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então vamos refletir um pouquinho sobre esse Evangelho. Na semana passada nós lemos, também no Evangelho de Mateus, no capítulo anterior, Jesus dizendo, ou melhor, Jesus chamando Mateus, Levi, né? Que foi o seu segundo Evangelho de Mateus, o seu primeiro discípulo que ele chama. Agora, um detalhe aqui, uma curiosidade, uma informação. O Mateus evangelista não é o Mateus discípulo, tá certo? Nós não sabemos quem escreveu os evangelhos. Esse evangelho levou esse nome de Evangelho de Mateus já no 2º século. Embora seja um texto do século I, esse nome, Mateus, só vem depois. Tá? Quem deu esse nome foi um bispo da igreja chamado Irineu de Lyon. Ele que nomeou os evangelhos. Mas no início, os evangelhos que hoje são canônicos eram anônimos. Ninguém sabia quem escreveu eles. Hoje nós pressupomos que foram comunidades. Não é nem sequer uma única pena. Mas enfim. Então não vamos confundir. Talvez Irineu de Lyon tenha dado o nome para esse evangelho de Mateus, porque segundo esse evangelho, o primeiro discípulo que Jesus chama, é Mateus. Então, é uma coisa exclusiva desse evangelho. Perfeito? E esse mesmo evangelista, que nós damos o nome de Mateus, narra então que Jesus chama primeiro esse discípulo, que segundo o que nós conversamos na semana passada, o que ele fazia? Ele era cobrador de impostos. Então nós explicamos por que é que esse evangelista, ele nomeia esse discípulo específico como o primeiro que Jesus chama. Que é para já dizer que aqueles que vão seguir Jesus não são pessoas, digamos assim, benquistas, né? Jesus não tem nos seus seguidores, entre os seus seguidores, pessoas de prestígio, pessoas da elite, pessoas da elite ou pessoas da elite religiosa, né? Por acaso, Mateus é da elite, isso é verdade. Porém, Mateus é de uma elite excluída pelos judeus, né? Seria uma classe média. Exatamente, Luiz. Era um cara que ele não agradava nenhum dos dois. E os cobradores de impostos, segundo a tradição judaica, né, e farisaica, deveriam ser aqueles que, quando o fariseu passa na rua, nem sequer cumprimenta, porque era gente da pior espécie. E nós conversamos o porquê disso, porque os cobradores de impostos, como o próprio nome diz, o ofício pressupõe, tiravam das pessoas, não é? Cobravam os impostos e repassavam isso para Roma. E nesse processo, muitos deles enriqueciam ilicitamente. Então, os judeus do tempo de Jesus, os religiosos, inclusive, detestavam essa gente. Mas entre esse grupo, que era um grupo grande de cobradores de impostos, Mateus começa a seguir Jesus e é o primeiro que Jesus põe no seu grupo. Já para dizer, o que o evangelista está querendo mostrar com isso?
Jesus não quer pessoas benquistas. Jesus prefere os excluídos, independente da classe social. A gente sempre pensa que Jesus só tinha discípulos da classe baixa, como ele era camponês. Mas não, Jesus também tinha discípulos que seriam o equivalente hoje à classe média. E não só Mateus, mas Maria Madalena também. Segundo os evangelhos, Maria Madalena era uma mulher de posses. E ela financiava o grupo de Jesus. Porque você imagina, era um grupo de pessoas itinerantes que ficava de aldeia em aldeia anunciando o reino e precisavam comer, beber, pagar as coisas. Então, se não tivesse quem custeasse isso, não vingava, né? Mateus provavelmente era um benfeitor do grupo e Maria Madalena idem. E, segundo os evangelhos, ela e outras mulheres ajudavam com os seus bens. Bom, dito isso então, nós conversamos de uma forma mais aprofundada sobre isso na semana passada. Hoje nós temos Jesus dando continuidade ao chamamento dos seus discípulos. E segundo o Evangelho de Mateus, ele faz da seguinte maneira. Depois de chamar Mateus, Levi, para o seu grupo, ele faz algumas ações libertadoras, segundo o Evangelho de Mateus, no percurso ali. E em seguida, ele reúne o seu grupo de discípulos, que são vários, entre eles tem mulheres ali, e ele escolhe algumas pessoas desse grupo para uma missão especial. Qual é? O de anunciar e levar o Evangelho junto com ele. Não apenas segui-lo, mas imitá-lo. Então, desses discípulos que ele tem, segundo o Evangelho de Mateus, segundo Marcos e também segundo Lucas, ele escolhe um grupo de pessoas para uma missão específica, que é o de anunciar o reino. Segundo os Evangelhos, esses discípulos são 12, e dá os nomes deles. Embora haja aí uma diferença de nomes. Se você pegar, por exemplo, em paralelo, os 3 Evangelhos sinóticos, essa mesma passagem, Marcos tem um nome, Mateus tem outro, Lucas tem outro. Não é igualzinho, tem diferença. O que vai dizer o quê? O que isso quer nos dizer? Que na verdade esses nomes não necessariamente ecoam uma verdade histórica. Alguns deles sim, talvez os que se repetem na lista. Porém, todos os 12 nós não sabemos quem foram, essa é a verdade. Embora a gente esteja acostumado com as pregações, e mesmo no cinema havia aquele grupo dos 12, nomeado, bonitinho, nós não sabemos se historicamente a coisa foi assim. Muito provavelmente não. Tanto é que o último evangelho, que é o evangelho de João, ele já não lista os 12, e ele nem sequer tem o termo apóstolo no seu evangelho. Para o evangelista João, todos os discípulos de Jesus são apóstolos, digamos assim. Jesus não tem um grupo seleto. Então é interessante a gente pensar. E o que a gente deve concluir daí? Tomar um certo cuidado, porque Jesus não diferenciou as pessoas dentro do seu grupo. E esses 12 que ele escolhe, se é que realmente escolheu 12, nós temos que tomar cuidado com esse nome e essa lista que nos é apresentada. Porque muito provavelmente Jesus teve apóstolas mulheres. Isso nós vemos claramente no Evangelho de Lucas. E Paulo também. Paulo é o autor mais antigo do Novo Testamento. Antes do Novo Testamento ser escrito, Paulo já tinha suas cartas. E Paulo cita o grupo dos 12, mas ele não nomeia. E numa das suas cartas ele cita uma tal de apóstola Juna, ou Júnia. Ora, se ele cita um grupo de 12, mas não nomeia quem são os 12, e depois cita uma tal de apóstola Júnia, significa que talvez no meio desse grupo tinha mulheres. Mas por que não aparece no Novo Testamento os sinóticos? Provavelmente por uma questão de machismo. Né? Nós sabemos que os próprios primeiros cristãos ali tinham uma dificuldade de aceitar isso, coisa que Jesus não tinha dificuldade nenhuma. Né? E esse é apenas um ponto que nós pegamos, a questão do apostolado feminino, para entender uma coisa que é muito séria. Qual é? Jesus, ele não teve, digamos assim, a compreensão total dos seus discípulos e dos seus possíveis apóstolos, se é que teve um grupo seleto. A grande verdade é que, segundo os evangelhos, os próprios sinóticos apresentam isso. Os que mais têm dificuldade em entender o que Jesus propõe é o tal do grupo dos 12. Perfeito? Então vamos lá. Nós
E se houve 12 apóstolos, nós não sabemos quem foram eles. Mas alguns nomes se repetem nessa história da mesma maneira. Por exemplo, Pedro. Quando é citado a lista, Pedro sempre aparece como o primeiro. E Judas Iscariote sempre aparece como o último. Então, dentro dessa linguagem bíblica, teológica, o que provavelmente os evangelistas estão querendo dizer? Que a lista, ela inaugura com o negador e termina com o traidor. Então é como se os discípulos, os evangelistas quisessem dizer, lembrando, esses evangelistas não são os discípulos dos apóstolos. Não são. É outra geração. E é como se eles quisessem dizer, olha, a lista dos que acompanhavam Jesus, do começo ao fim, não é boa. O primeiro que abre a lista é um tal de Simão, que Jesus vai chamar de Pedro, né? E é um apelido, na verdade, que vem de Cefas, que significa pedra, e o próprio Jesus vai dizer que é uma pedra de tropeço. Por quê? Porque Pedro é aquele que se coloca muitas vezes na frente de Jesus e quer, segundo os evangelhos, muitas vezes mandar ou dizer o que Jesus deve ou não fazer. Pedro era uma figura muito complexa, embora a gente tenha, digamos assim, romanceado ele. Na própria tradição católica, Pedro é visto como o primeiro Papa. Então Pedro foi quase endeusado. Mas, segundo os textos evangélicos, Pedro, na verdade, é um opositor a Jesus no grupo. Pedro só vai deixar de fazer isso lá na frente, quando Jesus já está morto e ressuscitado. E aí você vê uma mudança no comportamento de Pedro. Mas com o Jesus histórico, os embates são frequentes. Não é à toa que Jesus dá o apelido para ele de Pedro, de pedra. Uma coisa difícil, dura, não é? Nada penetra, um espírito difícil de lidar a Pedro. E Pedro, no decorrer do Evangelho, recebe de Jesus uma das advertências mais enfáticas. Jesus vai dizer para Pedro, afasta-te de mim, Satanás, em determinado momento do Evangelho. Então quer dizer, Jesus recebe dos seus próprios discípulos a maior dificuldade em entendê-lo, e também Jesus profere as maiores, digamos assim, repreensões aos seus próprios discípulos. É interessantíssimo a gente pensar isso, porque a gente se acostumou a imaginar o grupo de seguidores de Jesus como um grupo coeso, onde todo mundo entende tudo, são os santos, né? Os 12 apóstolos. Essa tradição de santificar os apóstolos de Jesus é de um livro, que também está no Novo Testamento, que é o Atos dos Apóstolos, que na verdade é uma continuidade do Evangelho de Lucas. Nesse livro do Atos dos Apóstolos você percebe os apóstolos de Jesus mudando a sua postura, não é? E começando a fazer aquilo que Jesus havia pedido, entre aspas. Tá? Então, a partir disso, começa uma tradição no cristianismo de endeusar os 12 apóstolos, assim como foi endeusada a mãe de Jesus também. Mas nos evangelhos, propriamente dito, você não vê isso não. Nas cartas de Paulo, você também não vê isso. Pelo contrário, você vê Paulo debatendo, confrontando o que ele chamou dos pilares da igreja de Jerusalém. Paulo constantemente fala ou cita que ele entrou em debates, em conflito, com basicamente duas figuras da tal igreja de Jerusalém. Quais são? Pedro e Tiago, o irmão de Jesus. Então olha que interessante, também entre os discípulos de Jesus tem alguns familiares dele. O mais proeminente é Tiago, que era irmão de Jesus, né? E Paulo muitas vezes entra em conflito com eles, por motivos vários, mas um específico. Pedro e Tiago ficaram em Jerusalém e acreditavam que a mensagem de Jesus deveria ficar restrita ao povo judeu, enquanto Paulo vai anunciar Jesus para os gentios. E no Evangelho de Mateus, nessa passagem, há um comando de Jesus a respeito disso. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então vamos voltar lá no Evangelho. Jesus reúne os seus discípulos e ele diz, olha, a vocês eu vou dar um comando especial. Então dá a lista lá dos nomes de quem Jesus
escolheu e ele diz: a partir de agora vocês vão ser enviados para expulsar os espíritos impuros e os demônios. Então, essa é uma das principais missões dada aos apóstolos. Agora, vamos traduzir isso para uma linguagem atual, certo? Quando Jesus diz, vocês vão expulsar os espíritos impuros e os demônios, Jesus está falando do que exatamente? É muito simples. Os espíritos impuros e os demônios simbolizam tudo aquilo que vai contra o reino de Deus. Então lembra daquela passagem onde Jesus está numa sinagoga, ensinando, e um espírito impuro surge do meio da sinagoga e se opõe a Jesus num debate. Numa linguagem bíblica, de 2000 anos atrás, o que significa dizer? São pessoas que se colocam contrárias ao que Jesus e o reino de Deus querem. Em nível de regra, via de regra, essas pessoas são quem? Autoridades religiosas. Ou pessoas que já foram, digamos assim, ideologicamente carcomidas pela doutrina farisaica ou pela doutrina do templo. Então você percebe que existe esse grupo que Jesus chama de espíritos impuros. E esses demônios também podem ser entendidos como pessoas doentes. Tá? Porque naquele tempo eles acreditavam que as doenças que eles não sabiam explicar, mais ou menos aí, as doenças mentais, eram pelo demônio, pela ação de espíritos maus. Então Jesus dá esse comando para os seus. Olha, vocês vão, a princípio, expulsar espíritos impuros, ou seja, mudar a ideologia dessas pessoas, formatadas pela religião, e por causa da religião e por causa da lei de Moisés, é que elas não entendem o reino de Deus, não entendem a boa notícia, porque estão presas a essas doutrinas. E vocês vão para os doentes também, acolher os excluídos. E quem é, ou quem compõe, a maior parcela desses espíritos impuros? Não são os gentios, não são os pagãos, não são os samaritanos, porque, como a gente vai ver no Evangelho, no desdobramento do Evangelho, essa turma aí, ou esse grupo, é sempre muito bem acolhido por Jesus, porque eles não têm essas formatações religiosas. Então Jesus diz assim, vocês vão fazer essa missão, e por isso, ou por causa disso, é que vocês não vão para o território dos samaritanos e não vão para o território dos gentios. Vocês vão primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui Jesus não está falando de um exclusivismo. A parte anterior explica o porquê. Porque para Jesus os espíritos impuros e os demônios não estão nos gentios e nos samaritanos, não estão nos pagãos, estão dentro do próprio judaísmo, por consequência da sua doutrina religiosa. Não é à toa que Jesus vai dizer que a maior fé, a maior demonstração de fé que ele viu, não vem da parte dos judeus, mas vem de um centurião romano. Porque não era um homem comprometido com a doutrina religiosa. Jesus aqui o tempo todo está dizendo que a maior dificuldade que as pessoas têm em entender o que ele propõe, vem da religião. E hoje não mudou nada. Absolutamente. Hoje o maior empecilho que nós temos para que o Evangelho seja vivido no mundo é a própria religião. É o próprio cristianismo. Então Jesus, depois de dizer isso para os seus apóstolos, para os seus discípulos, se a gente quiser entender assim, porque todos nós temos essa missão, não era uma missão exclusiva de um grupo, todos nós temos essa missão. Jesus, ele diz para os seus discípulos, olha, vocês vão fazer isso, vão primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, e aí vocês vão fazer todas essas ações libertadoras, que numa linguagem bíblica de 2000 anos atrás, está escrito como? Expulsai os demônios, purificai os leprosos, curai os enfermos. Mas se a gente traduzir para uma linguagem moderna, é isso, façam ações de libertação, de acolhimento aos excluídos. Não é literal a coisa, né? Não é que eles tinham um poder especial de fazer milagre, não é isso. São ações libertadoras, que todos nós podemos fazer. E aí Jesus diz no final, uma frase muito importante, ele diz, vocês receberam isso de graça, ou seja, eu não cobrei de vocês, vocês não me pagaram, vocês não me contrataram, né?
Eu não sou um coaching, eu não sou um desses pastores que cobra fortuna para pregar, ou até esses padres que cobram 400 mil para fazer um show. Não sou. Não é nenhum retiro especial, vocês não estão pagando nada. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês foi de graça, eu anunciei de graça. Se vocês receberam tudo isso de graça, vocês deem de graça também. Esse é um comando que Jesus dá para esse grupo. Vocês receberam isso de graça. Aliás, porque tudo que diz respeito a Deus, nos ensina Jesus, é graça. E o que é graça? É aquilo que é um dom imerecido. Não tem a ver com mérito, não tem a ver com algo que eu busquei, que eu conquistei, que eu fiz por onde. Simplesmente me é dado. É igual a vida. A vida é o maior dom de Deus. Por quê? Porque ninguém negociou para existir. A gente faz isso depois, né? Numa lógica perversa. Mas, a priori, ninguém negociou com Deus para estar aqui. Nós simplesmente estamos por graça e por dádiva de Deus. Então, Jesus está dizendo, tudo que diz respeito a Deus é graça. Logo, retribua gratuitamente. E aqui, de novo, é um outro exemplo do porquê que o cristianismo ou a religião é um empecilho para o Evangelho. Porque nós vemos hoje as coisas acontecendo, aliás, hoje não, desde sempre, na linha diametralmente oposta ao que Jesus disse. E por que isso? Porque se Jesus disse, dê de graça o que de graça vos foi dado, não é isso que nós vemos aí nas grandes denominações cristãs. Esses exemplos que a gente citou aqui de brincadeira, de padre, pastor que cobra para pregar, que cobra fortunas para fazer show. Mas é claro, o padre, ele é um artista, então ele que se decida. Ele é padre, ele é artista. Não é isso? Não vem com essas desculpinhas, não. Quando a gente olha para o Vaticano, para a fortuna e para a riqueza que é o catolicismo romano, e pior do que isso, como é que conseguiu aquilo? Porque foi à custa de muita exploração e muito sangue derramado. Quando a gente olha para o cristianismo e para os desdobramentos das várias vertentes cristãs, estou falando daquelas que são mais poderosas a nível político e religioso, você percebe que se tem uma coisa que eles não fazem, ou não cumprem, é esse mandamento de Jesus. Não dão de graça o que de graça foi dado. Pelo contrário, cobram e cobram caro. Cobra para batizar, cobra para crismar, cobra para casar e cobra para morrer. Tudo no cristianismo é um grande negócio. É um grande negócio. E infelizmente, claro, há exceções, mas a exceção só confirma a regra. Não é? E esse simples comando que Jesus deu não é cumprido. O resto eles fingem que fazem. Né? Alguns aí levam até o pé da letra que expulsam demônios. E de um jeito extremamente medieval e arcaico. Né? Que é mais um show de pirotecnia. Agora, o acolher os enfermos, purificar os leprosos, isso a gente viu, foi feito e ainda é feito. Mas é parte disso. E é feita ainda uma propaganda em cima disso, que é uma coisa terrível. Né? E a gente até não sabe até que ponto é simplesmente uma caridade, ou é, na verdade, uma amenização de consciência, ou pior ainda, uma publicidade de si mesmo. Enfim, não convence mais ninguém. Essa é a verdade. Então, esse simples comando que Jesus deu aos seus há 2000 anos não é vivido hoje. E também não foi vivido no decorrer da história. Então, o que nós devemos levar para nós hoje, que é o que nos importa, né? Entendendo essas nuances todas que nós falamos, que não é que existe um grupo seleto que tinha um poder especial e depois que esse grupo morreu, acabou. Ou depois que esse grupo foi transmitindo isso para os outros, aí tem uma hierarquia religiosa que é responsável por fazer isso, também não. Isso é tudo política e poder. Jesus nunca pensou nessa estrutura quando ele montou ou quando ele chamou pessoas para segui-lo. A coisa é mais simples. Ele só queria pessoas que fizessem o que ele fazia. Simples assim. Que acolhessem as pessoas, que não diferenciassem as pessoas por classe, ou por sexo, ou por gênero, ou por que quer que seja. Que acolhessem os doentes, que partilhassem os seus bens com todos.
Ou seja, que dessem um exemplo daquilo que falam. E ele deu alguns comandos. Olha, vocês na missão, quando vocês forem falar sobre isso, vocês precisam ser os primeiros a dar o exemplo. Então você não pode falar de desprendimento, de partilha, tendo uma vida de ostentação. Você não pode falar de gratuidade de Deus, tendo uma vida que só pensa em vantagem e em lucro, e em cobrar as coisas. Né? E se não pagar eu não vou, se não pagar eu não faço. E infelizmente a gente viu que isso é a regra. Isso é a regra. A corrupção que o capital conseguiu fazer na cabeça dos líderes religiosos é isso. Então é triste tudo isso. Mas nós hoje, século XXI, que entendemos isso, que queremos de fato só seguir os passos de Jesus, de uma forma simples e singela como ele pediu, percebemos que nós podemos fazer isso. Nós podemos purificar os leprosos, tirar os demônios, ressuscitar até mortos, mas tudo dentro da lógica e do bom senso. E da verdade e da luz, não da mentira e do teatro, e da falsidade e do curandeirismo. Né? E nós então damos de graça o que de graça nós recebemos. Agora, isso nos torna melhor que os outros? Não. Não é a questão, não é essa. A questão é que a gente tenha a consciência de entender seriamente o que aquilo quis dizer e viver depois de acordo. E aí o Evangelho termina com Jesus dizendo, porque o trabalhador é digno do seu salário. Por que ele disse isso? Porque nenhum de nós, seus seguidores, tem o direito, por exemplo, de cobrar de um trabalhador 10% do que ele ganha e dizer que é para Deus, como é feito hoje. Quando Jesus diz, dá todos esses comandos para os seus discípulos, todas essas advertências, e no final ele diz, porque o trabalhador é digno do seu salário, é como se ele dissesse, você não tem o direito de tirar 10% do que ele ganha. Essa é a verdade. Porque nós já temos um salário miserável, não é isso? Um salário de fome, e ninguém tem o direito de tirar 10% de ninguém em nome de Deus. Tudo que diz respeito a Deus é graça. É graça. De graça recebemos, de graça nós damos. Amém? Vamos ficar em pé e vamos professar a nossa fé nesse Deus todo amoroso, dizendo todos juntos, cremos em Deus, Pai e Mãe todo amoroso, cujo amor recebeu o rosto humano em Jesus de Nazaré. Cremos no Espírito, que faz novas todas as coisas e liberta-nos de toda forma de escravidão. Cremos na inspiração das mulheres e homens profetas de outrora e de nosso tempo, na inspiração das artistas e poetas e toda pessoa de boa vontade. Cremos na justiça e na paz, no comprometimento com o próximo e com a Mãe Terra, no acolhimento a toda pessoa, sem discriminações ou julgamentos. Cremos na partilha, na vida comunitária, no pão para todos, na bondade de Deus, na humanidade de Jesus e no reino de agora e no que há de vir. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. E demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Em nome do Mestre Jesus, de seu amor inclusivo, como irmãos e irmãs, povo, gente do caminho, nos reunimos ao redor da sua mesa e fazemos a memória da sua vida e da sua mensagem de amor, libertação e salvação. Por isso, em teu nome, pedimos a Deus, Pai e Mãe todo amoroso, que abençoe este pão e este vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito. Na noite em que ia ser entregue, enquanto ceava com seus amigos e amigas, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu
e o entregou, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que por amor será entregue a cada um de vós. Fazei isto em memória de mim. E do mesmo modo, no fim da ceia, tomou também o cálice e deu graças novamente, e o entregou aos seus amigos e amigas, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E tudo isso é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Rezemos com muita fé a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. O amor de Cristo nos uniu. Saudemos-nos com a paz de Cristo. Felizes somos nós, os convidados para esta ceia santa, a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Ouço bem no murmúrio das águas do rio. Ouço Deus no flor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes e luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de feliz esperança. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento
vez, fechando os nossos olhos. Ó Pai, nós te agradecemos por mais esse encontro, por mais esse momento de espiritualidade. E queremos também agradecer pelo nosso chamado. Nós sabemos que Jesus chamou discípulos há 2000 anos e também chama hoje e chamará eternamente. E que esse chamado que nós correspondemos um dia possa ser assim renovado no amor e na caridade, na esperança de construirmos juntos um mundo melhor, porque para isso é que fomos chamados. Nós não fomos chamados para ser discípulos de Jesus, para nos acharmos melhor do que ninguém, mais santos do que ninguém, especiais, nada disso. Somos chamados para fazer a diferença no mundo. E fazemos a diferença na medida em que cumprimos aquilo que Ele pediu. O acolhimento a todos, a libertação, a forma de amenizar o sofrimento do outro, de acolher o sofrimento do outro, de ser outro Jesus no mundo e de nos oferecermos de forma gratuita a todos aqueles que precisam. Amém. O Senhor esteja conosco. Oi. Que bom. Amém. Deus a abençoe. Deus é a mãe da Giovana. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus que é todo amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos um santo domingo e uma ótima semana. Vamos em paz, que Jesus sempre nos acompanhe. Graças a Deus.